Olá a todos, meu nome é Matheus Ferino, sou o monitor do LIP e nesta aula vamos ver os operadores lógicos. Bem, nas aulas anteriores vocês já viram os operadores aritméticos, que a gente podia fazer operações matemáticas, soma, multiplicação, divisão, por aí vai. E também viram os relacionais, que permitiam você comparar uma variável com outra, então maior que, menor que, igual. Hoje vamos ver um outro tipo de operação que é realizada especialmente nas variáveis booleanas. As variáveis booleanas são as variáveis, relembrando, que podem ser verdadeiro ou falso. Então, como são essas operações que a gente pode fazer com essas variáveis que só podem ter dois valores? Então, passando por aqui, a gente tem os três principais operadores lógicos que podem ser utilizados nos nossos programas. O primeiro é o AND, que é o E, que a gente chama em português, que vai seguir da seguinte forma. Quando eu tenho duas variáveis, uma variável A e uma variável B, booleanas, podem ser verdadeiro ou falso, dependendo dos valores de A e B, vamos ter resultados diferentes. Então, vamos em cada situação, parte a parte. Se eu tenho uma variável falsa e uma variável falsa, o resultado vai ser falso, porque nenhuma das duas é verdadeira, não tem como o resultado ser verdadeiro também. Se uma variável é falsa e outra variável é verdadeira, também vai ser falso, porque no operador AND a gente quer que uma variável seja verdadeira e a variável também seja verdadeira. Então, uma só sendo falsa vai anular toda a nossa condição que a gente está propondo. Aqui embaixo, da mesma forma, se eu tenho uma variável verdadeira e outra falsa, o resultado vai ser falso. E por fim, o único resultado que vai ser de fato verdadeiro vai ser quando A e B forem verdade. Aí o resultado será verdadeiro. Bem, aqui ao lado nós temos outra operação, que é o OR, que é um pouco diferente do AND. E ele funciona da seguinte forma. Se eu tenho as duas variáveis, né? Se uma delas é falsa e a outra também é falsa, o resultado vai ser falso, porque nenhuma delas é falsa para passar adiante essa informação. Agora, se eu tenho uma variável falsa e a outra variável é verdadeira, o resultado já vai ser verdadeiro, porque no operador OR, o que eu estou querendo ver é se o A é verdadeiro ou se o B é verdadeiro. Nesse caso, o B é verdadeiro, então já serviu como resultado aqui verdadeiro para a gente. De forma análoga, se temos o A verdadeiro e o B falso, o resultado vai ser verdadeiro. E se temos os dois verdadeiros, já é condição mais do que suficiente para o resultado ser verdadeiro, porque se a gente perceber aqui, basta um deles ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Então esse é o operador OR. E por último, o operador mais simples de todos é o NOT, que ele simplesmente inverte a nossa variável. Então se eu tenho uma variável que é verdadeira, NOT essa variável vai ser falsa. E se eu tenho uma variável que é falsa, NOT essa variável vai ser verdadeira. Então se a gente fizer aqui um pouco no shell para ver como é essas interações, a gente pode ver exatamente esses resultados que estão nessa tabela. Então se eu fizer o AND to true com true and true, o resultado vai ser true. Se eu fizer o true com false, and false, o resultado vai ser falso, como a gente já viu aqui na tabela. Agora, se a gente fizer true or false, como eu estou usando o or, a gente viu que vai ser verdadeiro. E o not é o mais simples de todos. Not true é false e not false é true. Mas vamos ver esse daqui, como é que funciona na prática quando a gente está usando no código mesmo esses operadores. Então vamos pensar num exemplo aqui, que eu tenho uma variável no meu código que está conforme. E ela é verdadeira. E eu tenho uma outra variável que tem dinheiro. E ela é falsa. E agora eu quero saber se eu posso comprar lanche.
Então tem uma variável posso comprar lanche. E eu só vou poder comprar lanche se eu estou com fome e eu tenho dinheiro. Então, o posso comprar lanche vai ser exatamente estar com fome and tem dinheiro. E agora, se eu pedir para imprimir o posso comprar lanche, e a gente salvar aqui, vou botar para rodar, a gente viu que eu não posso comprar lanche porque eu estou com dinheiro, mas eu estou com fome, mas eu não tenho dinheiro. Se eu mudar isso aqui para verdadeiro, agora eu estou com fome e tenho dinheiro, eu posso comprar lanche. E se eu quisesse, por exemplo, mudar um pouco essa lógica? Vamos supor que eu não tenho estou com fome. Eu tenho estou cheio. E eu não estou cheio. Aí eu posso simplesmente usar os operadores lógicos para continuar operando do mesmo jeito. Por exemplo, ao invés de estou com fome, agora estou cheio, eu posso usar um not estou cheio, que é a mesma coisa que estar com fome, né? Não estar cheio é estar com fome. E agora a mesma operação que eu estava fazendo vai funcionar do mesmo jeito. Se eu não estou cheio e tenho dinheiro, eu posso comprar lanche. Bem, vamos seguir aqui para mais alguns exemplos então. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem um programa que tem o objetivo de informar a situação do eleitor. Então, como é que funciona? O usuário digita a idade dele e o programa diz qual é a situação de eleitor dele. Se ele pode votar, se o voto é obrigatório, se o voto é optativo. Então, vou botar aqui para rodar para vocês verem como é que funciona. Falta um ponto vírgula. 2 pontos. E aqui insira a sua idade. Bem, se eu inserir aqui 20 anos, ele vai me dizer que eu sou obrigado a votar. Se eu rodar de novo agora e eu botar 14, ele vai me dizer que eu não posso votar. E como é que funciona esse programa, né? Vamos passar aqui ele linha a linha. Primeiro, eu pego a idade do usuário aqui nessa linha. Então, a idade vai ser o input aqui que o usuário está escrevendo. E eu boto nessa variável a idade. Depois, eu checo se essa idade é maior ou igual a 18. Se ele é maior de idade. Né? E dentro desse condicional do if, eu estou fazendo outro condicional. É o que a gente chama de condicional encadeado. Então, aqui eu estou checando se ele é maior que 18. E se isso aqui for verdade, eu estou checando se a idade é menor ou igual a 65. E aí, se ele está entre 18 e 65, é obrigado a votar. Aí, se ele não é maior que 18, aí eu já venho aqui para baixo. E eu vejo se ele é maior que 16. Nesse caso, ele imprime que você pode votar se quiser, é um voto optativo. E por último, né, se a idade nem é maior que 18, nem é maior que 16, ele está caindo aqui e está imprimindo que você não pode votar porque você é menor de idade. Mas se vocês analisarem bem esse programa, ele acaba sendo um pouco mais emaranhado, assim, ele tem esses ifs encadeados aqui. E se você prestar bastante atenção, fica aí de exercício, pausar o vídeo agora e tentar achar, este programa, do jeito que ele está, ele tem um erro de lógica. Então, fica aí para você pensar. E bem, eu vou seguir para mostrar exatamente qual é esse erro. Que vai acontecer exatamente se eu botar uma idade de 70 anos, por exemplo. Não aconteceu nada no programa. Ele não caiu aqui. Por quê? Vamos entender o que aconteceu. Se eu cheguei aqui, o programa viu, a idade é maior igual a 18? Então ele entrou aqui. Aí ele checou, a idade é menor ou igual a 65? Não é. Então ele não fez nada. E acabou o programa. Isso acabou sendo um bug do programa. E agora, a gente tem que solucionar esse problema. E a gente também, seria legal a gente deixar esse código um pouco mais
fácil de ser entendido, um pouco menos embolado. E a gente pode fazer isso exatamente com os operadores lógicos que a gente acabou de ver. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo para tentar dizer como você pode usar os operadores lógicos para melhorar esse código. E agora em seguida eu já vou mostrar exatamente como fazer isso. Aqui é tudo essa questão desse if aqui. Que eu checo se a idade é maior que 18 e dentro desse if eu checo se a idade é menor ou igual a 75. Então eu só estou imprimindo isso daqui se a idade é maior ou igual a 18 e se a idade é menor ou igual a 65. Logo, eu posso substituir isso daqui por um operador AND. Então, se a idade é maior ou igual a 18 e a idade é menor ou igual a 65, eu posso imprimir você é obrigado a votar. Pronto. E agora, só de fazer isso, a gente já corrigiu aquele outro problema que tinha. Porque, vamos fazer o exemplo aqui de novo se eu entrar com 70, né? O que vai acontecer? Ele vai ver aqui, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade for menor ou igual a 65, 70 não é. Então ele não vai entrar aqui, ele já vai aqui para baixo. Aí aqui ele vai chegar, é maior ou igual a 16? E aí ele vai dar certo, porque 70 é maior ou igual a 16. E ele vai imprimir exatamente que você pode votar se você quiser, que é o que acontece na prática, né? O voto a partir de 65 é optativo. E pronto, só com os operadores lógicos a gente conseguiu reduzir o nosso código e corrigir até um erro que estava um erro de lógica na hora de fazer. Então se a gente rodar aqui para ver, se eu rodar 20, ele fala que eu sou obrigado a votar. Se eu rodar com 14, ele fala que eu não posso votar. Se eu votar com 70, ele fala que eu posso votar se quiser. E se eu quiser votar 17 também, eu posso votar se quiser. Pronto. Os operadores lógicos aqui quebraram um galho pra gente para resolver esse problema. Bem, seguindo aqui nesse segundo exemplo, a gente tem um programa que tem o objetivo de auxiliar o controle de entrada em um evento. E aí como é que ele funciona, né? O usuário, ele vai inserir se a pessoa que está na fila desse evento, né? Se ela tem o ingresso, e também vai inserir se ela está na lista do evento lá para poder entrar ou não. E aí, deixa eu rodar aqui para vocês verem. Ele pergunta aqui, a pessoa está na lista? Aí eu vou falar, está na lista. A pessoa tem ingresso? Aí eu vou falar, não tem ingresso. Ele vai falar, pode entrar, porque a pessoa está na lista, então alguém chamou ela e já anotou aqui, ela pode entrar. Agora, se eu botar que a pessoa não está na lista e a pessoa não tem ingresso, aí ele vai imprimir para mim, a pessoa não pode entrar, não tem nenhum outro, não pode. E aí como é que funciona esse exemplo, né? Primeiramente eu crio essa variável está na lista, que lê a entrada do usuário, né? Pergunta sim ou não aqui, se a pessoa está na lista ou não. E como que eu vou receber de resposta? É um S ou um N, que é uma string? Eu preciso converter ela para booleano se eu quiser trabalhar mais fácil no meu programa com ela, manipular ela de forma mais fácil. Então, eu faço isso nesse bloco aqui. Primeiro eu checo se está na lista é igual a S, de sim. E se for, eu transformo ela na variável verdadeira. Se não, eu transformo ela na variável falsa. E aí eu faço a mesma coisa para a pergunta tem ingresso, né? E agora eu tenho uma variável está na lista e tem ingresso booleano para trabalhar. E aí aqui embaixo eu faço a lógica do programa. Eu checo primeiro se ele está na lista. Se ele tiver, ele pode entrar. Depois, se ele não tiver na lista, se ele tiver ingresso, ele pode entrar. E por fim, se ele não tiver nem na lista, nem tem ingresso, ele não pode entrar. Só que aqui a gente pode se aproveitar mais uma vez dos operadores lógicos para encurtar o nosso programa e deixar ele mais simples. Então aí se vocês quiserem dar uma pausa e tentar achar onde a gente pode usar o operador lógico para simplificar, mas eu vou fazer aqui em seguida. Bem, aqui, olhando o programa, nós vemos que essa parte do código de imprimir pode entrar está se repetindo, porque tem duas condições que eu deixo ele entrar. Então, tanto se ele estiver na lista
Tanto se ele tiver ingresso, ele pode entrar. Então eu posso substituir isso daqui tudo por se a pessoa está na lista ou tem ingresso, pode entrar. E pronto, o programa ficou mais simples e vai funcionar exatamente da mesma maneira. Se a pessoa está na lista, sim. A pessoa tem ingresso, sim. Pode entrar. A pessoa está na lista, sim. A pessoa tem ingresso, não. Pode entrar. A pessoa está na lista, não. A pessoa tem ingresso, não. Não pode entrar. Então, é isso. Esse é o último exemplo da aula de hoje. Para mostrar a utilidade dos operadores lógicos nos nossos programas. E é isso. Até a próxima, pessoal.